Independentemente do que você pensa sobre as obras ou sobre sua autora, não dá para negar que a série Harry Potter marcou a infância de toda uma geração e introduziu muita gente ao hábito da leitura. Isso só torna mais difícil lidar com o fato de que a sua criadora, J.K. Rowling, tem exposto cada vez mais a sua transfobia. E isso acontece num momento em que os direitos das pessoas trans no Reino Unido sofrem ataques pesados, inclusive com patrocínio da escritora. Nesse vídeo, a gente vai mostrar como a J.K. Rowling está usando a sua fortuna e influência para promover ataques às pessoas trans, como o problema vai bem além dela e o que a gente pode aprender com tudo isso aqui no Brasil. Vem comigo que o telescópio vai começar olhando os problemas e os assuntos do momento com um pouquinho mais de proximidade. Vamos lá, bora! E sim, eu ainda tô viajando, tô em outro quarto de hotel, mas eu desconfio que você não tava nem olhando, hein? Eu quero saber uma coisa, quantos de vocês só estão escutando esse programa? Conta aí pra mim que isso vai ser bem importante pra eu pensar algumas coisas por aqui onde eu tô. Num primeiro momento, o apoio da Joanne Rowling às pautas transfóbicas era discreto. Ela se manifestava principalmente no Twitter. É uma curtida num post com um discurso problemático aqui, um follow numa ativista conhecidamente transfóbica ali. A comunidade trans percebia e cobrava, mas dificilmente isso chamava atenção fora da comunidade. As coisas mudaram radicalmente em 10 de junho de 2020. Foi quando ela publicou uma carta aberta na sua página pessoal com um título que, em português, seria algo como J.K. Rowling escreve sobre suas razões para falar abertamente sobre questões de sexo e gênero. Nessa carta, a Rowling reclama dos cancelamentos que teria sofrido nas mãos de pessoas trans e cita que teria 5 razões para passar a apoiar movimentos que se opõem aos direitos de pessoas trans. Em seguida, ela começa a recitar argumentos clássicos das feministas trans excludentes, aquelas que não incluem mulheres trans como parte do seu movimento e muitas vezes atuam ativamente contra elas. A Rowling fala que o movimento trans atrapalhava causas feministas que ela apoia por erodir a definição de sexo, sem explicar como exatamente isso acontecia e nem citar nenhum único exemplo. Ela também diz que pessoas trans têm um efeito negativo sobre a educação de crianças, mais uma vez sem explicar exatamente como e sem mostrar um único caso real. Além disso, ela diz que defende a liberdade de expressão, inclusive a do Donald Trump. Sim, ela escreveu isso. Se não fosse o suficiente, ela também diz que acredita que muitos homens trans seriam lésbicas que transicionaram para tentar fugir da misoginia, um argumento clássico que as feministas transfóbicas usam, se apegando a casos raríssimos de arrependimento e ignorando o que os próprios homens trans dizem. Por fim, ela termina sugerindo que, como uma sobrevivente de abuso sexual e doméstico, ela não pode ignorar o risco representado pelas mulheres trans às mulheres cis. E aí ela ignora solenemente que esse tipo de abuso é praticamente sempre praticado por homens e que as mulheres trans são muito mais vítimas do que perpetradoras de violência. Em resumo, é um show de transfobia com quase nenhuma base na realidade, mas para ela deve ter sido uma libertação. A partir desse momento, a J.K. Rowling se tornou muito mais aberta, tanto no seu discurso quanto no seu apoio ao movimento que se opõe às pessoas trans. Foi-se o tempo em que apenas a comunidade trans alertava para a postura transfóbica da Rowling. Agora, os seus ataques à comunidade viravam até manchete de jornal. Mas os tweets dela eram apenas a pontinha do iceberg. A gente vai ver só como a situação piorou, mas só depois do intervalo comercial para a gente falar da empresa que tornou esse vídeo possível. Ei, tá friozinho, né? Não, mas em Curitiba
Em Curitiba ou em qualquer outro lugar, eu vou te dar a melhor dica para você ficar quentinha e estilosa nesse inverno. É o wingsuit da Insider. Como todas as roupas da Insider, tem muita tecnologia nessa peça. No caso do wingsuit, é uma tecnologia de regulação térmica que te deixa quentinha de verdade. Também não precisa se preocupar com passar. Ai, que maravilha! Porque ele desamassa no próprio corpo. E vamos falar sério? Ele é muito bonito e super elegante. Dá para usar praticamente em qualquer ocasião. Seja para dar um passeio na rua ou para uma reunião de trabalho. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, você vai garantir 15% de desconto em qualquer produto da loja. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. Confere lá, você vai ficar quentinha, estilosa, vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia. E de quebra, você ainda vai ajudar a gente a continuar o nosso trabalho aqui no Meteoro. Muito obrigada a você que está assistindo e a Insider pela maravilhosa parceria. Não demorou muito para J.K. Rowling começar a se envolver com pessoas conhecidas dentro dos movimentos transfóbicos, inclusive pessoas que estão dispostas a ameaçar outras minorias, como homossexuais e mulheres cis, para conseguir isso. Por exemplo, olha só essa foto da Rowling com a Maya Forstater. Forstater já palestrou em eventos da ADF UK, um grupo de fundamentalistas cristãos de direita, que já defendeu criminalizar a homossexualidade e o aborto. Forstater já apareceu em outra foto com a J.K. Rowling, essa aqui, que tem mais algumas pessoas que a gente pode destacar. Tem aí a Alison Bailey, por exemplo, que já falou abertamente sobre não ver problemas em se alinhar a pessoas de qualquer ideologia, mesmo racistas e homofóbicos, para enfrentar as pessoas trans. Também tem a Julie Bindel, jornalista que trabalhou várias vezes junto da Heritage Foundation, aquele think tank que escreveu o Projeto 2025, que é aquele que delineou os planos para o atual governo Trump. A Rowling também já elogiou Matt Walsh, responsável pelo documentário anti-trans What is a Woman? O Walsh já se envolveu em polêmicas, como ter um áudio vazado em que defende que as meninas deveriam ser engravidadas aos 16 anos, porque é a idade em que elas estariam mais férteis. É isso mesmo que você ouviu. Também teve a vez em que ele defendeu casamentos arranjados. Enfim, vocês entenderam que tipo de pessoa a escritora estava elogiando, né? A Rowling também é amiga de longa data de Emma Nicholson. A baronesa, sim, isso ainda existe no Reino Unido, é uma pessoa conservadora que se opõe ao casamento e à adoção por casais do mesmo sexo, e também ao aborto legal. Apesar de se apresentar como progressista, feminista, pró-LGBT, para no B, né? Não tem o T. A criadora do Harry Potter se mostra super confortável em se associar com pessoas que atacam todos os grupos que ela jura defender. Faz algum sentido, gente, dizer que você está se opondo ao movimento trans para defender as mulheres cis, enquanto você segura a mão de antifeministas para fazer isso? Ou será que a defesa das mulheres é só uma desculpa para atacar as pessoas trans, hein? Que essa reflexão seja a primeira lição a se tirar desse vídeo, porque tem muita gente que usa um mesmíssimo subterfúgio aqui no Brasil. Talvez a essa altura você esteja pensando que a gente está exagerando, né? Não dá para julgar tão mal uma pessoa só pelos tweets e quem essas pessoas apoiam, certo? Pois é, mas a gente tem que lembrar que a Rowling é uma bilionária com uma grande influência política e que está disposta a usar isso e muito nos seus ataques à população trans. Só para citar alguns exemplos, tá? Em 2024, a Rowling afirmou que só daria o seu apoio ao Partido Trabalhista Britânico se a liderança do partido se encontrasse pessoalmente com representantes de uma série de grupos anti-trans, sendo que 2 deles já foram considerados grupos de ódio.
A autora também doou 70 mil libras esterlinas para o For Women Scotland, um grupo anti-trans que abriu um processo que resultou em um dos maiores retrocessos em décadas para as pessoas trans britânicas. Mas a gente vai explicar mais sobre isso mais para frente. Para completar, em 2025, a Rowling cansou de financiar organizações transfóbicas dos outros e criou a sua própria, a The J.K. Rowling Women's Fund, que tem o objetivo explícito de apoiar financeiramente processos judiciais contra pessoas trans. Sim, quando você aí insiste em separar a autora da obra, saiba que você está financiando isso. Aliás, essa é a segunda lição a ser tirada desse vídeo. Não dá para separar o autor da obra quando o autor está vivo e atuante política e financeiramente. Tá na hora de falar da parte mais difícil, os efeitos reais que a onda antitrans que tá tomando o Reino Unido tá tendo. A gente tá falando de um país que nem sempre foi tão transfóbico assim, tá? Pelo contrário, no início dos anos 2000, a ilha estava até bastante à frente nessas questões, hein? Em 2004, foi aprovado o Gender Recognition Act, que era considerado um dos melhores na época por permitir a retificação de nome e sexo nos documentos das pessoas trans. Mas, com o tempo, ele passou a ser considerado desatualizado. A lei exigia que a pessoa fosse diagnosticada com transtorno de identidade de gênero para poder mudar os seus documentos. Acontece que, em 2018, a própria Organização Mundial da Saúde deixou de considerar a transexualidade como uma doença. Em 2018, o governo fez uma consulta pública propondo que as pessoas trans pudessem alterar seus documentos só com base na autodeclaração. A maioria das pessoas que participaram aprovaram a proposta. A gente está falando de uma vitória de 64,1% a 35,9%. Mesmo assim, o governo recuou da proposta. A partir disso, foi só ladeira abaixo. Entre 2019 e 2020, o número de crimes de ódio contra pessoas trans saltou 16%. Em dezembro de 2020, o governo proibiu o bloqueio de puberdade em menores de 16 anos. Aqui vale abrir um parêntese para quem está dizendo que isso está certo, já que menores de 16 não sabem o que realmente querem fazer com o seu corpo. A gente quer dizer que a gente concorda com você e é justamente para isso que serve o bloqueio de puberdade. Ele é um procedimento reversível que impede o desenvolvimento das características secundárias de ambos os sexos. Então, imagine que um adolescente que nasceu com pênis e acredita ser trans. Se você der o bloqueador de testosterona e depois de adulto essa pessoa confirmar que realmente for trans, ela poderá começar o tratamento com hormônios femininos sem nunca passar pelo trauma de ver a voz engrossar, os pelos crescerem e tantas outras mudanças permanentes no seu corpo. Por outro lado, se descobrir que não é trans, basta interromper o bloqueio e vai desenvolver todas as características normais de um homem. Entende? Se você realmente acredita que essa pessoa apenas é jovem demais para saber, essa é a melhor opção para os dois casos, já que é a única que garante que qualquer que seja a opção que esse adolescente fizer no futuro, não vai sofrer com mudanças permanentes no corpo. É só um adiamento. Fecha parênteses. Então, voltando lá para 2020, no mesmo ano, o Reino Unido proibiu a cura gay. Mas só a cura gay. Cura trans? Essa continuou podendo fazer. Em 2022, o Parlamento Europeu listou o Reino Unido junto da Polônia, Hungria e Rússia como um país com ataques extensivos aos direitos LGBT+. O acesso de pessoas trans aos tratamentos médicos para adequar o seu corpo também se tornou progressivamente mais difícil.
Ainda em 2022, a youtuber trans Abigail Thorne chegou a postar um vídeo para contar o quão difícil estava sendo para ela. E o vídeo ficou com 1h30. Tá com um título bem sugestivo. Enviei 133 e-mails ao meu médico. A crise no sistema de saúde britânico. A essa altura, a coisa já estava tão feia que a Vice já estava reportando que pessoas trans estavam deixando o país. Mas o golpe mais pesado mesmo veio em 2025, quando a Suprema Corte Britânica decidiu que a Lei da Igualdade, que entrou em vigor em 2010, reconhecia apenas o sexo biológico. Na prática, isso significa que legalmente mulheres trans passam a ser consideradas homens, desfazendo até os avanços da legislação de 2004, que já estava atrasada a essa altura do campeonato, né? Com isso, mulheres trans deixam de poder acessar espaços de gênero único, como banheiros e provadores. Não podem mais reivindicar a igualdade salarial, não podem mais desfrutar de medidas afirmativas voltadas a mulheres, até medidas antidiscriminação contra mulheres deixam de valer para as mulheres trans. O grupo que abriu o processo que levou a essa decisão foi quem? O For Women Scotland, sim, aquele financiado pela J.K. Rowling, provavelmente com dinheiro da franquia Harry Potter. A partir dessa decisão, a Comissão pela Igualdade e Direitos Humanos do Reino Unido teve que atualizar suas políticas e acabou criando situações bizarras em que pessoas trans poderiam, ao mesmo tempo, ser proibidas de entrar tanto nos banheiros femininos quanto nos masculinos. Vocês estão entendendo o tamanho do absurdo? É assustador ver como um país que chegou a ser considerado referência em proteção às pessoas trans no momento conseguiu regredir tanto num espaço de só 20 anos. Fica aí a terceira coisa que a gente pode aprender com esse vídeo. Nunca dê os direitos conquistados por garantidos. É óbvio que não dá para botar tudo isso só na conta de J.K. Rowling, tá? Ela tem sim uma porcentagem da responsabilidade, mas ela não pode ser considerada a única causa de tudo isso, não. Seria um absurdo sugerir isso. Mas se ela não é a causa, será que a postura da criadora do Harry Potter poderia ser considerada um sintoma de algo maior? Infelizmente, a promoção da transfobia no Reino Unido é algo que vai muito além da J.K. Rowling. Na verdade, é algo que vem ocorrendo na mídia como um todo, com alguns veículos sendo mais explícitos e outros sendo um pouco mais sutis. O papel da imprensa fica mais claro quando a gente percebe que, por mais que o discurso propagado por ela seja bastante transfóbico, o público britânico é, em geral, bem mais receptivo às pessoas trans. Olha só o que disse a Nancy Kelly, líder da ONG Stonewall UK, no programa Upfront da Al Jazeera em inglês. I think one of the things that's really important is to kind of separate out the public conversation about trans people and trans rights in the UK, so our media, our politics, from the attitudes of the general public. So the attitudes of the general public in the UK are broadly very positive, and younger people, women, more highly educated people are all much more likely to view trans people positively and to be supportive of equal rights for trans people and anti-discrimination protections for trans people. And really being transphobic in the UK is a kind of minority position. Os dados corroboram essa visão. Uma pesquisa do YouGov pediu para os britânicos escolherem quais problemas eram prioridades numa lista de 16 problemas propostos. As pessoas trans foram consideradas o maior problema do país por apenas 2% dos que responderam, ficando em último lugar entre os 16. Ou seja, praticamente ninguém acha que o grande problema do país sejam as pessoas trans. Voltando para a conversa no programa Upfront, a Christine Burns, autora do livro Trans Britain, afirma categoricamente que essa onda anti-trans do Reino Unido é causada pela mídia.
Yeah, I would blame that directly on our media. We made all these advances. We changed the law many times to make life safer for trans people over a period of about 15 years, from the beginning of the 1990s until the Gender Recognition Act in 2004. And most people didn't even notice we were there because we don't impinge on people's lives. We just want to get on with having private lives. And it wasn't until about 2017 that a confected campaign was launched with certain of Britain's newspapers, and newspapers in particular, making a big issue that suddenly we went to having, with some newspapers, 3 or 4 articles, very negative articles. Yeah, I'm reading some of the headlines a week. Yeah, I'm reading some of the headlines in the UK press. They point to a so-called trans lobby. Headlines have claims like lesbians facing extinction, the cancellation of women is bigger than a culture war, and that children are being, quote, sacrificed to appease the trans lobby. Mais uma vez, os números validam as afirmações dela, tá? Dados do órgão regulador de imprensa do Reino Unido mostraram um aumento de 400% na cobertura da mídia sobre pessoas trans entre 2009 e 2019. Agora, por que tudo isso aconteceu, hein? É difícil saber ao certo, mas com certeza o fato de que discurso de ódio vende pesou. Os jornais que começaram a publicar esse tipo de matéria obtiveram ótimos resultados, especialmente na internet e redes sociais, para onde toda a imprensa estava migrando. Mas quem embarcou nessa onda mesmo foram principalmente os tabloides. Os jornais mais tradicionais, que são vistos como e se consideram mais sérios e imparciais, tinham medo de sujar sua reputação. Até que o líder do Partido Trabalhista Britânico, Keir Starmer, sim, a gente está falando do atual primeiro-ministro, foi dar uma entrevista ao Andrew Marr na BBC em setembro de 2021. Ele recebeu essa pergunta. Is it transphobic to say only women have a cervix? E até que deu uma resposta correta, mas se enrolou bastante. Well, it is something that shouldn't be said. It is not right. O vídeo viralizou e outros entrevistadores começaram a fazer o mesmo tipo de pergunta. Literalmente, no dia seguinte, Rachel Reeves, atual chanceler do Tesouro, recebeu exatamente a mesma pergunta. But I have to put it to you, the same question was put to the party leader. Is it transphobic to say only women have a cervix? Good morning. A resposta dela começou bem. I just think that this issue has just become so divisive and toxic, and it pits people against each other, both groups who face discrimination in society, women and trans women. And I just find this debate incredibly unhelpful and unproductive, to be totally honest. Mas quando o jornalista apertou um pouquinho mais, ela espanou. Look, is it transphobic? Look, I don't even know how to start answering these questions. Sim, o vídeo também viralizou. O resultado disso foi uma onda de perguntas do tipo para os políticos de esquerda. Jornalistas não podiam ver um esquerdista que já corriam perguntar sobre os genitais das pessoas trans ou então perguntas pseudo-filosóficas sobre o gênero. Como o youtuber Tom Nicholas explicou no seu excelente vídeo sobre o papel da imprensa britânica na transfobia, esse tom sério e até inquisitorial permitiu que a mídia hegemônica britânica surfasse na mesma onda de transfobia dos tabloides sem se sujar, por assim dizer. Afinal de contas, eles estão apenas fazendo perguntas, né? O problema é que essas perguntas acabam tirando o foco do debate de onde ele deveria estar, nos direitos das pessoas trans. The question, what is a woman, is really just a stand-in for do you think trans people exist? Which is itself a stand-in for more practical questions about what rights should be extended to trans people, what healthcare they should have access to, and whether they should be able to live free from harassment. O Tom explica que esse tipo de conteúdo produzido pela mídia hegemônica, de certa forma, acaba servindo como uma porta de entrada para o conteúdo mais
abertamente transfóbico dos tabloides. Mas além disso, ele desumaniza toda essa população. This whole charade about definitions of womanhood denies trans people their humanity. The hopes, fears, frustrations and aspirations of actual living, breathing trans people are hidden from view, and this already marginalised community is instead transformed into a philosophical provocation, a linguistic complication. E estão aí mais 2 lições para aprender com o Reino Unido. Uma delas não é necessariamente novidade, né? A gente já falou sobre isso no Meteoro faz tempo. Discurso de ódio vende. A única coisa que a mídia britânica descobriu é como surfar nele sem perder o ar de respeitabilidade. A outra coisa que a gente deve aprender é que a gente deve tomar cuidado para que as discussões teóricas e filosóficas não tirem o foco do que realmente importa: a dignidade das pessoas. Tá, mas onde é que fica a J.K. Rowling nisso tudo, hein? Claramente, ela é um sintoma de algo muito maior. Um sintoma de uma esquerda que não sabe lidar com a diversidade e de uma mídia que está disposta a lucrar com um discurso de ódio. Mas a gente também não pode negar o papel dela como financiadora do movimento transfóbico britânico. Ou seja, ela é sim pelo menos uma parte da causa. Talvez a gente devesse aplicar um pouco do que a gente aprendeu nesse vídeo e deixar de lado a questão filosófica para focar no prático, que a J.K. Rowling usa sim o seu dinheiro e influência para atacar as pessoas trans. E é isso que importa. And most people didn't even notice we were there because we don't impinge on people's lives. We just want to get on with having private lives.